Olá, internauta, telespectador do YouTube, você também que nos assiste diariamente na TV Master, TV a cabo, canal 20, direto de Campina Grande. Estamos iniciando mais um programa nessa manhã de segunda-feira, hoje 2 de dezembro. Estamos iniciando o dia, a semana e o mês que está indo embora, o último mês do ano. Portanto, você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo para receber dentro de instantes a palavra de Deus. Mas antes, eu quero lembrar a todos que hoje celebra-se o Dia Pan-Americano da Saúde e também o Dia da Astronomia. Nesse dia, todos os que são astrônomos, que trabalham, que pesquisam, que procuram, através de estudos e pesquisas, dar um diagnóstico do tempo que nós estamos vivendo, da situação, da cosmologia dos astros. Portanto, você que está conosco, quero dizer que a astronomia está na Bíblia. Os reis magos foram visitar Jesus, eles eram astrólogos e eles estavam sendo guiados por uma estrela que levou-os até a cidade de Belém, onde estava nascendo o Salvador Jesus Cristo. Que, aliás, neste dia, neste mês de dezembro, simbolicamente no dia 25, celebra-se o dia do nascimento de Jesus. Aliás, eu quero lembrar também que, mais uma vez, nós estaremos celebrando o musical natalino no dia 25 de dezembro. Faz parte do calendário turístico da nossa cidade. Você está, portanto, desde já convidado, no dia 25, fazermos uma visita para celebrarmos juntos o culto natalino. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o pastor Jamerson, trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus, e você ainda terá a oportunidade de ouvir o cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música que todos nós conhecemos, Deus enviou o seu Filho amado. Deleite-se com esta música. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele
porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, Jesus vê e Ele sabe. Ele caminha no meio da sua igreja, Ele passeia no meio do seu povo. Ele não tem que receber o nosso relatório, Ele não espera para que nós venhamos a abrir o nosso coração, se bem que sempre que nós oramos, Ele está pronto para nos ouvir. Mas para saber o que acontece, irmãos, Ele não precisa de nada disso. Ele sabe de tudo. E é com essas informações que Ele governa a sua igreja. Não há nada tão oculto que Ele não consiga revelar. Não há nada tão profundo que Ele não consiga trazer à tona. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é uma das grandes necessidades que nós temos hoje. O que o pastor Hernandes está dizendo? Que nós precisamos, irmãos, resgatar algo que nós já sabemos muito bem, que sempre que nós nos reunimos, o nosso Rei está presente, e Ele recebe a nossa adoração. Nós temos a certeza real de que Ele se encontra à destra do Pai. Nós temos a certeza real de que Ele é Deus e se encontra em todo lugar, porque é onipresente. Nós temos a certeza real, meus amados irmãos, que Ele ascendeu em glória e se encontra em triunfo, reinando em todo o universo. Mas às vezes nós não conseguimos lembrar que Ele se encontra do nosso lado na igreja enquanto nós adoramos. Nós não podemos perder o impacto da presença de Cristo em nosso meio, em nossos encontros. Nós acreditamos na transcendência dEle, mas precisamos, irmãos, viver a sua imanência, a sua presença, o peso da glória do Rei dos Reis no meio do seu povo. Ah, irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra, porque Jesus está em nosso meio. E Ele jamais nos perderá de vista. É com isso em mente, irmãos, que Ele diz assim para a igreja de Éfeso. Perceba o profundo conhecimento que Ele tem do seu povo. Ele diz no verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos, e não eram, e os achastes mentirosos. Nós temos características doutrinárias preciosas da igreja de Éfeso. Veio o Senhor Jesus, ditando essa carta a João, e ele diz para a igreja de Éfeso, o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras. Gostaria que os irmãos, por gentileza, me acompanhassem nesse raciocínio. Imagine se Deus mandasse uma carta para você, meu irmão, e nessa carta o Senhor começasse assim: eu conheço as tuas obras. Já imaginou? É o que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja: eu conheço as obras de vocês. As suas realizações, as suas reações, o produto do seu trabalho. O pastor John Stott, homem de Deus, de saudosa memória, diz que a igreja de Éfeso, no princípio da sua caminhada, parecia uma colmeia de abelhas. Os irmãos trabalhavam muito, os irmãos eram muito envolvidos,
os irmãos eram abnegados, havia um departamento na igreja, haviam voluntários para trabalhar. Havia necessidade de pessoas que cantassem louvores, havia as pessoas para louvar, para servir ao Senhor. Os crentes eram engajados, eles não eram meros espectadores, eles não simplesmente consumiam o culto, mas eles se envolviam. Eles estavam ali para servir, eles queriam se envolver. Não se tratava meramente de um auditório, mas de um corpo. Os irmãos se preocupavam, queriam saber como aquela comunidade de fé estava se desenvolvendo. As pessoas se preocupavam com o ambiente da igreja, todos querendo dar a sua parcela de contribuição. Não é à toa que na mesma frase em que o Senhor disse que conhece muito bem aquela igreja, Ele diz: eu conheço o teu labor. E a palavra que João usa para labor, irmãos, tem a ver com aquilo que nos faz transpirar, com o produto do nosso esforço. É o próprio Deus Todo-Poderoso olhando para uma igreja e dizendo: eu tenho visto que vocês têm se envolvido, eu tenho visto que vocês têm cooperado, meus irmãos, eu tenho visto vocês transpirando para ver essa obra preciosa acontecer. Eu tenho visto vocês gastando energia. E levem em consideração que servir ao Senhor Jesus no contexto inicial da igreja de Éfeso não era tão fácil. A igreja estava cercada por perseguição, a igreja era atacada por heresias, mas os irmãos estavam lá, servindo ao Senhor com alegria no coração, procurando usar os seus dons e talentos para a maior glória de Deus. Haviam dificuldades, é claro que haviam. Jesus diz: conheço o teu labor como a tua perseverança. Todo aquele que se envolve na obra do Senhor, irmãos, vai sempre encontrar resistência de alguma forma. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que as portas do inferno tentariam resistir contra a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Ora, irmãos, nós estamos em guerra, estamos lutando por aquilo que é de mais importante em todo o universo, que não é uma fazenda, um prédio de vários andares ou uma conta bancária recheada, não. O que há de mais importante em todo o universo é a alma eterna de um ser humano. Não é por isso que nós lutamos, mas é claro que é. O exército contrário, o inimigo das nossas almas eternas, milita à procura da mesma coisa. Mas maior é aquele que se encontra conosco, que não perde em batalha. E essa igreja colocou à prova aqueles homens que a si mesmos se declaravam apóstolos, quando na verdade não eram. Quando Paulo estava saindo da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, vocês lembram que ele se reuniu com os presbíteros da igreja, e ele diz claramente para aqueles irmãos, na praia daquele mar onde eles se encontravam, que após a sua partida, lobos vorazes penetrariam no meio do rebanho, para tentar desestabilizar aquela igreja querida. Não é outra coisa que está acontecendo aqui. Falsos mestres, falsos pregadores, tentando ocupar o púlpito da igreja de Éfeso. Não sabiam esses impostores que aquela igreja tinha sido plantada por Apolo, discipulada por Paulo, pastoreada por Timóteo, por João apóstolo. Uma igreja que Policarpo de Esmirna foi, irmãos, um dos líderes. Era uma igreja robusta teologicamente. A igreja de Éfeso olhava para as exposições daqueles homens e ela conseguia dizer: vocês não são homens de Deus, coisa nenhuma. E os achavam mentirosos. Que coisa linda! A igreja tinha obras para a glória de Deus. A igreja era perseverante para a glória de Deus. Era robusta teologicamente para a glória de Deus. Até os nicolaítas, a seita, que pregavam uma nova versão do evangelho, que não tinha nada com aquilo que Jesus ensinou, pregavam um evangelho liberal, sem proibições, sem exigências,
Um evangelho ao gosto do freguês. O tempo passa, nada muda, não é, irmãos? Aí vem o Senhor Jesus no verso 6 e diz: tenho a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais, diz o Senhor, eu também odeio. Como a igreja de Éfeso começou bem, vocês concordam comigo? Mas ainda há as características coletivas, nós vimos as doutrinárias, as teológicas. No verso 3 o Senhor diz assim: e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Eu quero acreditar que quando todos esses heróis da fé naturalmente foram se sucedendo na igreja, e as lutas foram se intensificando, a igreja de Éfeso precisou dar uma resposta. Falsos pregadores tentando ocupar o púlpito, falsos mestres como os nicolaítas tentando usurpar as ovelhas, lutas por fora, temores por dentro. Os dias eram difíceis, mas a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha perseverança. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra é sublime. Aponta para a coragem daquele que não se rende ao sofrimento, às dificuldades. Perseverante é aquele que não se ensoberbece com a vitória e não se deixa abater com a derrota. O crente maduro é um crente perseverante. Ele é elogiado, ele diz glória a Deus, a glória de Deus. Passa por uma situação difícil, ele diz, mas o Senhor vai me ajudar, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É um crente maduro. Ele sabe que nada depende dele, tudo depende do Senhor. É a igreja de Éfeso, perseverante. Paulo diz, e suportastes provas por causa do nome do Senhor. E a palavra suportar que ele usa tem a ver com um sofrimento que é impingido a doses homeopáticas, pouco a pouco. É aquela ideia de que a igreja enfrentava uma luta hoje. Pela graça de Deus eles venciam a luta, mas depois vinha outra luta e eles permaneciam e a graça prevalecia e eles venciam, mas aí a pouco imaginem vocês o que era que vinha novamente. Mas outra luta, irmãos. Em último caso, o que é a nossa vida? Sabe por quê? Quando Jesus apareceu por 40 dias aos discípulos, após a ressurreição, em corpo de glória, ele não permitiu que os discípulos deixassem a cidade de Jerusalém? Ora, os discípulos estavam muito animados, eles estavam muito motivados, afinal de contas Jesus havia ressuscitado, apareceu perante eles em um corpo glorificado. Jesus, ora, entrava sem abrir a porta, e enquanto os discípulos estavam de olhos esbugalhados, ele pegava mel e um pedaço de peixe e comia, e não caía no chão, ficava no organismo dele. Então, ao tempo que o corpo dele suporta atravessar uma porta sem abri-la, ele também toma mel e come peixe, e está tudo bem. Jesus é precioso demais. Vocês conseguem ver isso? Os discípulos estavam incendiados, e eles queriam incendiar o mundo. Só que no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, está escrito: sem o Espírito Santo não saiam de Jerusalém. Sabe por quê? Porque motivação dá e passa. Você lembra daquele irmão que assumiu o departamento? Trouxe uma cartolina com todos os projetos que ele ia realizar. Passou 2 meses, o irmão entregou. Entregou por quê? É luta, meu irmão, então ninguém vai fazer mais nada. Se nós deixarmos para fazer a obra de Deus quando não tiver mais luta, sabe quantas vezes nós vamos fazer a obra de Deus? Mas nunca! Porque até Jesus enfrentou, e todos os demais. Ele diz, quer vir após mim? Pega a tua cruz e siga-me. Sem o Espírito Santo não sai de Jerusalém.
Porque motivação dá e paz. Vontade de fazer dá e paz. Seu Espírito Santo não sai de Jerusalém porque é muito bom fazer quando há reconhecimento e quando não houver. Por isso ele diz, Atos capítulo 1, verso 8, que você conhece bem. Mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês testemunharão de mim. Testemunhar, a palavra usada por Lucas é a palavra que tem a ver com dar a vida em função daquilo que você acredita. É como se, em outras palavras, Jesus estivesse dizendo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês estarão dispostos a pregar o Evangelho ao ponto de dar até a própria vida por mim. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que a igreja de Éfeso suportava provas por causa do nome de Jesus? Por causa da presença do Deus Espírito Santo na vida do seu povo. É por causa disso, irmãos, que nós não esmorecemos. Sem o Espírito Santo nada de bom acontece. Mas no poder do Espírito Santo, qualquer coisa é possível. Para a glória de Deus. Se nós parássemos aqui, haveria uma igreja mais preciosa que a igreja de Éfeso. Quantas palavras de elogio, de encorajamento, não é? Pois bem, irmãos, só que, infelizmente, em dado momento da caminhada, alguma coisa aconteceu. Ao que parece, aquela igreja tão apaixonada, em algum momento perdeu a paixão. Aquela igreja tão motivada, em algum momento, aparentemente perdeu a motivação. Aquela igreja que transpirava pelo Senhor, e que suportava provas pelo Senhor, e que desmascarou aqueles que se diziam apóstolos quando não eram, descortinou a heresia dos nicolaítas, que não eram homens de Deus coisa nenhuma. Aquela igreja plantada por Apolo, discipulada por Paulo, pastoreada por Timóteo, por João, que havia começado tão bem, infelizmente não conseguiu guardar o coração. De modo que no verso 4, o Senhor Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. A palavra que João usa para abandonar não traz a ideia de apostasia, mas ela comunica falta de motivação, falta de ânimo, falta de paixão, falta de alegria. A igreja de Éfeso estava lá, a teologia ainda era forte, os pastores ainda eram homens fiéis, a comunidade ainda era preparada, havia irmãos que ainda transpiravam pelo Evangelho, estavam lá levantando bem alto o estandarte do Evangelho. E Jesus está dizendo: mas para mim não é suficiente. Para aquele que transpirava pela obra, Jesus dizia: eu também quero o teu coração, não apenas os teus músculos. Para os robustos teologicamente, que desmascaravam falsos apóstolos, hereges, nicolaítas, Jesus estava dizendo: a mente de vocês é fabulosa, mas eu também quero os sentimentos de vocês, eu também quero as emoções de vocês. Para aqueles que perseveravam, enfrentavam lutas que naturalmente se blindavam, porque quando a gente sofre hoje, sofre amanhã, a gente começa a se blindar, não é? E se armar. E daí a pouco o colega passa a ser um provável inimigo, porque às vezes vem um disse-me-disse, às vezes vem uma conversinha aqui, outra ali, às vezes o coração é magoado e você fica meio que emperdigado na igreja. E o colega deixa de ser o irmão que senta ao lado e passa a ser um inimigo em potencial. Você tem medo de conversar, de às vezes abrir o coração, de compartilhar algo.
pensando que sempre algo de ruim pode acontecer. E quem sabe para esse irmão, que está ali na sua fortaleza, Antônia, Deus está dizendo para ele: meu filho, eu quero a simplicidade do Evangelho na sua vida. A gente boa que te ama, que está do teu lado, que vai ser com você até o fim. Não é porque você foi magoado hoje que você vai ser magoado sempre. Não é porque você foi decepcionado hoje que você vai ser decepcionado sempre. Porque também tem muita gente boa, cheia do poder do Espírito Santo, desejosa de fazer a obra, que espera por outras pessoas que se comportem da mesma maneira. Meus irmãos, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Cordeiro de Deus. E Ele está dizendo para essa igreja que começou tão bem: de fora, todos os que veem vocês verão todas essas qualidades que nós estudamos até agora. Mas eu que conheço vocês, vocês lembram? Essa foi a primeira frase: conheço as tuas obras. Ele diz: eu quero que vocês voltem a ser quem eram. Vamos ficar devendo a continuidade e a conclusão desta palavra no nosso próximo programa. Só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que está conosco todos os dias. Deus abençoe a você e a sua família e derrame luz nas decisões que você venha tomar neste dia, abrindo portas, iluminando os seus caminhos, para que nós possamos ter um dia abençoado. Isto é o que nós desejamos a todos os nossos estimados telespectadores. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha